Olá, paz do Senhor, bom dia, crianças, tudo bem? Que alegria estar aqui com vocês novamente, para nós juntos aprendermos mais um pouquinho da palavra do Senhor. Vamos orar? Vamos falar com o Senhor? Senhor nosso Deus, agradecemos ao Senhor por esse dia tão maravilhoso, Pai, que nos dá. Jesus, para nós juntos estarmos aqui para aprendermos mais um pouquinho da Tua palavra, Senhor, e nesta manhã o Senhor dê uma bênção toda especial para cada família que será, Senhor, alcançado por esta aula da escola dominical. Abençoa cada criança, Senhor, que o Senhor esteja conosco. Amém. Bom dia, com alegria, desejo para vocês um lindo dia, andando na companhia do nosso Salvador que nos quer bem, vai tudo bem. Oh, glória a Deus! Crianças, hoje nós vamos estudar a lição de número 8, que diz assim: o amigo forte. E o versículo para memorizar está na nossa Bíblia, a palavra de Deus. Diz assim: Deus é a minha força. Ele é tudo que eu preciso. Deus é a sua força. Ele é tudo que vocês precisam. Que versículo maravilhoso! Está lá no livro de Salmos, capítulo 73 e versículo 26. Então, em casa, com a mamãe, com o papai, você vai pegar a sua Bíblia, a palavra de Deus. Lá no livro de Salmos você vai ver este versículo maravilhoso. Nunca se esqueça, Deus, o nosso Deus, é a minha e a sua força. Não a nossa força física, não, mas a força que nós precisamos para nós vencermos as nossas dificuldades, para que nós possamos seguir firmes na presença do Senhor. Mesmo quando nós estamos desanimados, tristes, Deus é a nossa força. É Ele que nos ajuda todos os dias. Não se esqueça disso. Amém? Hoje, crianças, na nossa história bíblica, ela está lá no livro de Juízes, na primeira parte da Bíblia também, no Antigo Testamento, dos capítulos 13 ao capítulo 16. Então, junto com o papai e com a mamãe, você vai fazer essa leitura bíblica dessa história maravilhosa que nós estamos estudando hoje. O amigo forte. Então, crianças, vocês lembram que na lição passada nós falamos sobre Gideão. Gideão, ele foi escolhido por Deus para liderar o povo de Israel, que estava fazendo coisas que não agradavam a Deus. Estavam desobedecendo a Deus. E Deus estava muito triste, permitiu que os midianitas saqueassem, maltratassem, roubassem o povo de Israel. Mas Deus deu vitória para Gideão e os 300, que venceram sem lutar. E hoje na nossa história, o amigo forte, nós vamos continuar falando do povo de Israel. Mesmo depois da vitória maravilhosa que o Senhor deu para eles, eles continuaram fazendo coisas que não agradavam a Deus. Crianças, eles continuaram desobedecendo. E quando desobedecemos, Deus não se agrada. E então, crianças, sabe, Deus, ele teve um plano. E Deus um dia mandou um anjo para falar com a esposa de Manoá. Manoá e a sua esposa, eles não podiam ter filhos. E Deus mandou um anjo falar para ela que eles teriam um filho. Que alegria! Eu imagino como ela deve ter ficado feliz. Os filhos são bênção do Senhor. E nós, papais, nos alegramos muito quando Deus nos abençoa, nos dando filhos. E assim foi com a esposa de Manoá. E ela ouviu atentamente o que o anjo disse para ela: vocês, no tempo certo, terão um filho e
é necessário que você não beba mais vinho e que você só coma aquilo que eu lhe disser. Esse bebê, ele será consagrado a Deus, não pode cortar o cabelo dele, porque ele irá defender o seu povo dos filisteus. Os filisteus eram um povo mau, que vivia perseguindo o povo de Deus, destruindo o povo de Deus. E aí, Deus teve um plano para a família, para Manoá e sua esposa, dando um filho. E no tempo certo, o bebê chegou. Era um lindo menino e o nome dele era Sansão. Sim, e ele foi criado pelos seus pais, sendo ensinado certamente nos princípios da palavra de Deus, ensinado a ser obediente a Deus, porque ele era consagrado a Deus, né, crianças? Então, ele foi crescendo, foi ficando cada vez mais forte. E sabe, crianças, um dia ele lutou com um leão e venceu. Sansão se tornou um jovem muito forte, o seu cabelo comprido, e ele lutava com os filisteus e sempre vencia. Os filisteus não gostavam nada disso. Eles queriam saber, mas da onde que vem a força desse jovem, que ele sempre derrota a gente? Nós que somos servos de Deus, quando nós somos obedientes a Deus e a sua palavra, nós somos sempre vencedores. E Sansão vencia sempre. Mas sabe, um dia ele abriu a sua boca e contou o seu segredo. Sim, aquilo que os filisteus queriam saber. Porque eles não aceitavam. Quem que aceita ser derrotado pelo inimigo, não é verdade? Então eles ficaram curiosos e queriam saber. E um dia Sansão contou o seu segredo, que a sua força vinha dos seus cabelos. Crianças, um dia quando Sansão dormiu, foram lá e cortaram os seus cabelos. Sim, cortaram os seus cabelos. E agora ele foi parar numa prisão, foi parar lá dentro do calabouço, preso, acorrentado numa pedra. Sim, certamente muito triste pela situação que agora ele estava. Mas ele só estava nessa situação porque ele abriu a sua boca para falar algo que ele não podia contar. Muitas vezes nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós falamos, porque nós podemos acabar sendo prejudicados. Sansão, ele foi prejudicado, não é? Porque ele contou o seu segredo. Então, crianças, a Bíblia conta aí no livro de Juízes, onde você vai ler com o papai e com a mamãe, que lá dentro da prisão, o cabelo de Sansão foi crescendo. E aí ele foi ficando forte de novo. Certamente ele estava muito arrependido, né? Ele foi ficando forte de novo. E a Bíblia diz que um dia teve uma festa, os filisteus deram uma festa. E aí eles tinham acorrentado Sansão a uma pedra. E aí, durante a festa, Sansão foi tomado mais ainda pela força, mas era a força que vinha de Deus. E aí, crianças, Sansão destruiu as colunas daquele lugar em que os filisteus estavam e destruiu parte desses filisteus. Então, mais uma vez, Deus foi misericordioso com Sansão e deu para ele força. E ele venceu aqueles filisteus que estavam naquela festa, derrubando as colunas do lugar em que eles estavam. Então, crianças, Sansão foi vencedor, mas nós também podemos ser, se nós formos obedientes, vigilantes e tomarmos cuidado com aquilo que nós falamos. Por quê? Para que nós não sejamos
prejudicados. Então, Sansão, ele certamente confiou na força que vinha dele, mas depois ele descobriu que a força dele vinha de Deus. Não era na sua força física, mas na força de Deus. Era Deus quem dava força para ele vencer os filisteus. Então, crianças, confie sempre nisso. É Deus que é a sua força, para que você seja um vencedor todos os dias da sua vida. Amém? Mesmo quando você fizer algo que não agrada a Deus, ou quando você falar algo que não agrada a Deus, se você falar com Ele, pedir perdão ao Senhor, Ele vai te perdoar. E você continuará caminhando em obediência na presença do Senhor. Você será sempre um vencedor. Que Deus abençoe a sua vida. E não esqueça de que Deus é sua força. Amém? A tia Elda vai deixar a atividade da nossa lição lá na página da Ucadembe. Amém? E até a próxima aula. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.